Olá, meus amores. Aqui quem fala é a professora Fabiana, de língua portuguesa. Como que vocês estão? Espero que bem, né? Bom, como ainda estamos em quarentena, vamos voltar aqui às atividades online, né? Vamos lá? Aqui, nessa página aí de língua portuguesa, nós temos o poema, né, de Ricardo de Azevedo, chamado Aula de Leitura. Vamos relê-lo, né, e ampliar com atividades bem legais. Nesse poema aí, gente, nós podemos perceber que temos várias estrofes, né? As estrofes são os conjuntos de versos. Então, a cada 2 versos, nós temos uma estrofe. Sendo que a última estrofe nós temos 4 versos, tá bom? Então, contando aí, nós temos 16 estrofes, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Número 1. Localize no poema o que é possível de ler, né? Letra A. O que é possível de ler nas folhas do chão? Letra B. O que é possível de ler nas ondas do mar? Letra C. O que é possível de ler no tom que sopra o vento? E aí, na número 2, tá pedindo para transcrever da 15ª estrofe o verso em que o eu poético revela onde podemos ler o som do coração. Lembrando, o eu poético ou o eu lírico é aquela pessoa que fala no poema, né? Então você vai lá contar 15 estrofes, né? E vai achar aí os versos e vai poder responder essa pergunta número 2, tá bom? Então aí tem uma curiosidade, né? Falando de Ricardo Azevedo. Tá falando que certa vez, ao ser entrevistado, Ricardo Azevedo afirmou que tinha muitos livros em casa. Disse também que na infância lia muitos livros do Monteiro Lobato e também As Aventuras de Tintim, de arte. Vamos passar aqui, ó, para a segunda página. Vamos lá. Nessa segunda página aí, nós vamos estudar a estrutura da entrevista, tá? A gente vai estudar a entrevista. O que é entrevista? Ela é um gênero textual também, jornalístico, tá? Que se dedica a dialogar para trazer mais informações ao leitor. Então, o repórter, né? Ele vai entrevistar uma pessoa para obter mais informações sobre ela, né? Uma entrevista objetiva fazer com que conheçamos as ideias e as opiniões dos entrevistados. Leia, releia, um trecho da entrevista com o senhor Reinaldo, o jornaleiro do bairro Vila Cosmos, que consta no MDC do primeiro bimestre, página 32, e faça as atividades da 33. Então aí, ó, nós temos essa entrevista aí com o jornaleiro, tá? Nós temos a manchete, né, que é o título, e esse título, ele chama a atenção do leitor, né? A manchete não é somente um título, a manchete ela tem que chamar a atenção do leitor para que ele possa ter interesse em ler aquilo que vem a seguir, tá bom? A manchete é um jornaleiro muito especial. Então, começamos a entrevista com um pouco sobre ele, né? Ó, senhor Reinaldo Filipo, um jornaleiro bem conceituado, que conquista seus clientes num bairro carioca muito acolhedor. Conta-nos como exerce sua profissão de modo bastante singular desde 1973. Aí no box ao lado, essa caixinha, tá assim, a apresentação dá destaque aos tópicos mais importantes da entrevista. Aí depois vem as perguntas e respostas, que são exatamente a entrevista, tá bom?
Então, logo após, desculpa, as informações sobre o jornaleiro, começa a entrevista, que são as perguntinhas com respostas, tá? Então, vamos lá. EB, que colocou aí, é a pessoa que tá entrevistando o senhor Reinaldo. Pode colocar o nome da pessoa ou pode colocar o nome do lugar, né? Da fonte, do jornal ou revista, tá? Aí vem o travessão e vem a pergunta. Por que o senhor se tornou jornaleiro? E logo após, na linha de baixo, vem o nome da pessoa que está respondendo, o travessão e a resposta, tá bom? E assim em diante. Pergunta, depois a resposta, depois a pergunta novamente, a resposta novamente, até terminar, tá? Então aqui, nós temos um desafio para vocês. E tá falando sobre a estrutura da entrevista, tá? A gente já falou sobre a estrutura de textos. A estrutura é o que contém dentro desse texto, tá? Então, aqui tá assim. Estruturalmente, uma entrevista tem os seguintes elementos: manchete, apresentação, perguntas e respostas. As entrevistas objetivam trazer ideias e opiniões da pessoa entrevistada para o público e são muito comuns em revistas e jornais, impressos ou digitais. Imagine que você é um jornalista e seu desafio agora é produzir uma entrevista imaginária, contendo manchete, apresentação e 3 perguntas, com a diretora Jussara Civiotti, da Escola Municipal, cantor, compositor Gonzaguinha. Então, aí o seu desafio é fazer uma entrevista imaginária. Como assim imaginária? Né? Você vai ter os dados aí da pessoa e vai imaginar que esteja fazendo uma entrevista com ela, tá? Essa pessoa aí é essa diretora da escola cantor, compositor Gonzaguinha. Então, logo após tá assim: antes, entretanto, Marcelo, um de seus alunos, vai contar um pouquinho da história da tia Ju, que tanto ama o trabalho que realiza na comunidade Kelsons. Então tá assim: nascida no Rio de Janeiro em 1955, Jussara tem 2 filhos e uma netinha. Gosta de escrever, ouvir músicas e acredita que podemos construir um mundo de paz através do amor e da alegria. A dedicada diretora sente-se feliz por contribuir com o sonho de muitos alunos, que é estudar, ter emprego e formar suas próprias famílias.